Olá, Itapê. Boa tarde. Quase começo de noite. Tudo bem com você? Hoje eu não estou no meu espaço, não. A entrevista vai ser na, Irmãs Dominicanas. na residência das Irmãs Dominicanas e eu vou falar com a Leni de Paula, irmã Leni de Paula, que é administradora do CESIM, Centro Social Irmã Madalena. Centro Social Irmã Madalena. Tudo bem, irmã? Boa tarde. Da sua mão. Tudo bem. É um prazer demais conversar com você, fazer essa entrevista com você. Prazer é nosso, né? Eu já falo nós porque somos as irmãs que acolhem você aqui hoje, junto de todo o povo que te assiste, que acompanha seu programa. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Obrigada, a honra é minha também. E assim, eu já conhecia um pouco do CESIM, quando eu trabalhava na Embeleze dando aula. Algumas adolescentes eram levadas até a escola para cortar o cabelo, para fazer hidratação no cabelo, para pintar o cabelo, as meninas gostam disso. Sim. E falei para ela que meninas e mulheres gostam de se sentirem bonitas, né? Faz então, parte, né, da vaidade feminina. Então, eu gostaria que você se apresentasse, que a gente vai falar de algumas coisas, mas aos pouquinhos a gente vai entrando no assunto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o CESIM, mas, sobretudo, a origem disso tudo, que foi na Suíça, então, que vai estar esse ano, né, tem o 24 anos. 24 anos do CESIM e 160 da instituição como um todo, né? Queria que você falasse um pouco de você primeiro, de onde você é, como aconteceu tudo isso, e de você estar aqui, se você quiser falar um pouco da sua vocação para seguir Cristina, né? Não tem como eu não falar do CESIM sem falar primeiro das irmãs, né? Eu entrei no convento em 1986, a minha vocação também nasceu na rua, e eu digo também porque daqui a pouco eu vou dizer que o CESIM também nasceu debaixo de uma árvore. Então, em 1986, eu já residi aqui, eu sou de Angatuba, minha família... Você nasceu lá? Nasci em Angatuba, passei por Guareí e mudamos para Itapetininga em 1977. Depois que eu entrei para o convento, a minha vida ficou o mundo, né? A minha casa é sempre onde as irmãs me pedem para estar. As irmãs Dominicanas de São José, elas dão a transferência. Não, nós temos essa casa que nós estamos hoje, é a sede da nossa congregação no Brasil. Essa é a casa administrativa, né? Nós temos a irmã Marisa, que é a nossa priora. Nós não falamos superior, a ordem dominicana fala priora, que quer dizer a primeira. É aquela que, junto com o conselho, determina onde a gente vai fazer a nossa missão, onde vai acontecer. Então, eventualmente, ela já saiu daqui já para atuar em outra cidade, então, eventualmente, vocês vêm, vocês vão, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Isso, onde o nosso fundador disse que o amor de Deus nos mantém unidos, suficiente, e a nossa missão deve ir aonde houver maior necessidade. Então, ultimamente, nós temos casa no Piauí, e São Paulo, né, aqui no estado de São Paulo, são esses dois estados, e a nossa origem, como você já falou, na Suíça. Então, lá é a nossa casa-mãe, é a casa central, onde as irmãs, as prioras de lá, é que determinam como que deve viver as regiões. As regiões somos nós aqui no Brasil, mas nós obedecemos, sim, a gente vai de missão. Eu já morei, quando eu entrei aqui em Itapetininga, já fui enviada lá na época para Campo Largo, perto de Curitiba, onde eu trabalhei numa creche. Aí eu já fui andando pelo Brasil. Mas no Brasil, fora não? Eu nunca morei no Brasil, mas tem irmãs que já foram transferidas para a Suíça. Nós temos uma brasileira agora na Suíça, temos uma brasileira que faz parte do nosso Conselho Geral, que mora aqui no Brasil, mas ela é conselheira geral, faz parte do grupo da Suíça.
Tivemos irmãs que moraram lá 2 anos, 3, já voltaram. Então fala um pouquinho da origem de lá, né? Tem um jubileu de 160 anos, né? Fala um pouco como é que a instituição lá é instituição dominicana. Explica um pouquinho para a gente. A nossa congregação, ela começou em 1865. Nossa, é longeva. Isso. O nosso fundador é Padre João Fidel de Potts. Ele é suíço, ele era padre da ordem jesuíta. A Suíça, na época, passou por um cisma, né, entre protestantes e católicos, então as ordens católicas foram todas expulsas da Suíça. E o Padre João Fidel, como jesuíta, ele também foi expulso, mesmo ele sendo filho da terra, mas como religioso, ele foi expulso. Aí, voltando para a Suíça, ele viu que as crianças tinham muita carência, principalmente escola. Então, nessa cisão, a Suíça optou majoritariamente pelo protestantismo. Isso, ela ficou, né? Daí eles expulsaram todos os católicos, as ordens, não as pessoas físicas, as ordens religiosas, porque o jesuíta é uma ordem religiosa. E o João Fidel, que é o padre, ele ficou 25 anos nessa ordem. Quando ele percebeu que, como padre, ele não mais podia voltar para a Suíça, ele saiu da ordem. E lá na Suíça, nessa pequena cidade de Ilhams, por isso que nós somos irmãs dominicanas de São José de Ilhams, ele fundou um grupo, né, as irmãs da providência divina. Ele tinha essa questão muito forte da providência, né? Hoje o nosso carisma é viver a misericórdia de Deus com alegria, não é de qualquer jeito, né? Então ele fundou especialmente para atender as meninas, porque as meninas não podiam ir na escola. E as escolas católicas não recebiam os protestantes. E ele, então, criou essa escola, onde recebia os católicos e os protestantes. Já ele trabalhou muito o ecumenismo. O ecumenismo, quer dizer, não fazia ecumenismo. Ecumenismo. Ele não fazia distinção se a pessoa é católica, se é protestante, né? Porque lá não fala como nós falamos aqui no Brasil, evangélicos, né? Mas lá eles não tinham. Ele teve que inventar, ele teve que fundar, mas ele não foi expulso. Mas só que ele veio como pessoa física, ele não veio mais como padre. Entendi. Ele foi expulso e voltou depois de quanto tempo? Ele voltou depois de 25 anos. Ele ficou 25 anos como sacerdote dos jesuítas. Mas em que lugar? Ele ficou para a Alemanha, ele viajou para a França, outros lugares. Na Europa, né? Ele é professor, isso. Onde a ordem jesuíta estava, ele ficou. Aí um dia ele veio de férias e ele viu que na terra dele tinha muita necessidade, porque nós, como religiosos, temos que ser movidos pela necessidade, né? Sim. Então, ele viu que ele podia fazer uma coisa lá, e ele tinha poder aquisitivo para isso, aí ele fez a escola. Ele, pessoa física. Pessoa física. E ele fez também hospital, né? Fez um hospital que até hoje existe lá, e ele criou isso aí para atender. Então foi no início de 1900? 1865. Ele viveu pouco, ele viveu 10 anos. E ele nem queria fundar um grupo, porque hoje nós somos irmãs dominicanas, né? Somos um grupo da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Com o Papa, né, junto conosco. Mas essa cisão que teve na Suíça não foi em 1800 e pouco? Então, ele fundou em 1805, ele ficou 25 anos, ele foi expulso. E ele voltou ainda ele voltou ainda nos idos de 1900, ele voltou em 1865. Entendi. Entendeu? Então, mas tinha o cisma, antes já tinha o cisma, já tinha. Ele não voltou ainda, não era nem século XX. Quando ele foi expulso, daí ele ficou 10 anos somente depois que ele fundou, ele convidou Irmã Maria Teresa, né, que é a Irmã Maria Teresa no português, e outra professora, Irmã Francisca. Só que ele não queria uma coisa assim registrada, não, por isso que ele dizia, o amor de Deus é suficiente para manter vocês, o grupo unido. Só que a Igreja Católica é mãe, né, ela é responsável pela vida religiosa. Ela não aceitou dessa forma. Não, vocês têm que ser uma instituição, porque se ele criasse uma instituição, seria expulso da Suíça.
Ele não queria de novo, né, alguma coisa assim, mas a igreja não aceitou, ele morreu, aí ficou a nossa... Morreu depois de 10 anos de ter... De 10 anos de começar esse grupo. Ainda não tinha ainda, não tinha CNPJ, vamos dizer assim. Não tinha, não era instituição ainda, porque ele não queria dessa forma. Sim. Aí a igreja, então, fez uma proposta, vocês, se quiserem continuar, entram na ordem dominicana, onde nós entramos na ordem dominicana para continuar. Mas a ordem dominicana não foi expulsa? Não, a ordem dominicana já é uma ordem de 800 anos, já estava no mundo todo. Então, aí a gente já podia... se filiar, nós somos filiadas à Ordem Dominicana. Então, aí, por isso que o nosso nome hoje é Irmãs Dominicanas, porque nós aderimos à espiritualidade de São Domingos. Nós somos conhecidos como a Ordem dos Pregadores, que prega o Evangelho, né? A gente sai para anunciar o Evangelho, no lema nosso é contemplar e transmitir o fruto da contemplação. Então, é uma responsabilidade, né? É rezar e tornar a oração concreta. Esse é mais ou menos, e com isso passou 160 anos da nossa fundação e 130 anos de filiação na ordem dominicana. E aí essa fundação, essa ordem, ele se espalhou, já tinha 800 anos, mas então, ela, por fim, acabou se espalhando ainda mais para o mundo todo, né? Isso, o São Domingos de Gusmão, ele era espanhol, né? Ele era também um padre, ele começou lá na terra dele, na Espanha. Hoje a Ordem Dominicana está no mundo todo. Nós temos uma família dominicana. Como que é essa família dominicana? Pode ser as religiosas, no caso eu sou, né? Os leigos, homens e mulheres casadas, que a gente chama da ordem terceira, né, da família dominicana, tem os frades dominicanos, e temos um único mosteiro aqui em Itapetininga, no Brasil, que fica no São Roque, que é das dominicanas, porque o São Domingos, né, de Gusmão, ele fundou os frades. Onde fica o mosteiro? Em São Roque. Aqui é São Roque, é o único mosteiro. Na cidade de São Roque. Isso, na cidade de São Roque tem um mosteiro, sim, das irmãs monjas, que só ficam internas, elas ficam de oração. Porque as irmãs monjas são dominicanas. Dominicanas, só que elas não têm. Nós somos irmãs da vida ativa. Elas ficam clausuradas. Enclausuradas. Uma curiosidade, quando a pessoa, o religioso, fica enclausurado, significa efetivamente que ele nunca sai? Não sai. Não sai, só sai ali para o jardim, só sai... Isso, ali, internamente. Internamente, não vai para uma cidade... Não. Isso é uma curiosidade que eu sempre tive, nunca tive oportunidade de perguntar. Uma pessoa que... então ela não pode se comunicar com o mundo de forma nenhuma, nem pela internet, nem pela TV, nem nada. Pode, ela só não sai e não tem um momento de conversa, como nós também temos o momento de silêncio na nossa casa, né? Chega um momento, silêncio, nós fazemos retiro mensal, só que elas vivem internamente, mas estão conectadas. Estão conectadas, não é? Não como antigamente. Entendeu? Não, como antigamente não tinha mesmo nada, né? Sim. Mas hoje não dá mais você viver sem essa conexão, até porque elas são aquelas que nos sustentam com suas orações. E como que elas vão nos sustentar se elas não sabem o que está acontecendo na volta, né? Em volta delas. Então o intuito do claustro que fala, né? Isso. Clausura, é ficar o tempo todo conectada, ou na maior parte das vezes, conectada com o divino mesmo, para poder alcançar um maior nível de espiritualidade, é isso? Exatamente. São Domingos, isso que eu falo, São Domingos de Gusmão, o que ele criou? São Domingos era um homem contemplativo. Contemplativo é mais do que rezar. É rezar, deixar que Deus realmente faça presente. É ler, fazer a leitura do que Deus quer. Na realidade, né? São Francisco de Assis, tem tantos santos, né? Que tinha essa coragem de perguntar a Deus, o que você quer de mim? Porque às vezes a gente vai rezar, a gente fala assim, ai, Deus faz isso, faz isso, faz isso. São Francisco, não. Senhor, o que tu queres? Quer dizer, aí você se coloca
à disposição. E São Domingos, já pensando nessa espiritualidade concentrada em Deus, com os olhos fixos em Jesus, ele criou o grupo dos frades, né, que são irmãos, são padres, mas criou o mosteiro. Ele criou as duas iniciativas dele foi os frades, para enviá-los 2 a 2, estudantes... 2 a 2? 2 a 2, estudantes de universidade... Né, 2 a 2 porque ficam 2 no quarto, é isso? Não, 2 a 2, melhor quando vai 2, porque daí não dá testemunho. Nós temos que viver em comunidade, né? Nós temos alguns pilares. Vida comunitária, um religioso, uma religiosa não vive sem comunidade, exceto com um estudo, alguma coisa. Então, nossa vida de oração, nós temos a vida de oração. Estudo, o estudo para nós é essencial. O dominicano tem que se preparar de todas as formas para você tentar responder. Ninguém vai responder tudo hoje, né? Porque assim, não vai conseguir, porque o mundo é muito rápido, mas você tem que pelo menos ter um alicerce, um argumento para você conversar, para você saber também responder algumas coisas, né? E a missão. Missão. Eu faço uma missão lá no CESIM, lá é minha missão. É mais do que trabalhar. É minha missão, é onde eu vou anunciar Jesus Cristo. Mas lá tem evangélico, não tem problema. Eu não preciso falar. As pessoas têm que ver em mim algo diferente. Às vezes eu não preciso nem dizer nada. Tem que perceber que eu sou de Jesus Cristo. É a minha missão. Fazer a diferença na alegria, na solidariedade. Eu penso que se você precisar anunciar que você é uma religiosa, significa que você não está fazendo o seu trabalho, alguma coisa não está muito certo, não é isso? Exatamente, exatamente. É sinal que você não está sendo tão transparente na sua vocação, né? Exatamente. na sua... A minha postura, porque eu não sou religiosa. Eu sou religiosa. Você é religiosa. Eu sou religiosa. Então, eu estou aqui com você, eu sou religiosa. Eu estou lá na rua, eu sou religiosa. Não existe essa coisa de tirar a roupa, entre aspas, da religiosa e da Leni. É o tempo todo irmã Leni. Não é Leni de Paula. Não. É como se não existisse mais a Leni de Paula. Não, é a irmã. É a irmã de Paula. Né? E eu falo assim, que eu gosto muito assim, de ser chamada de irmã. Não é título, não por título, sim. Mas irmã, sabe, me dá aquele aconchego, eu me aproximo das pessoas. Já demonstra conexão, né? Aproxima, eu acho que é um título que me faz mais responsável ainda para anunciar Jesus Cristo. E com relação a isso, uma coisa bonita que aconteceu ontem, que eu fui conhecer o CESIM, né? Aí ela me levou a conhecer os lugares lá e entrei nas salas onde tinham crianças. Aí ela virou e falou assim, quem que veio aqui? Quem que está vindo aqui hoje? Quem que veio aqui mesmo hoje? Cristina Bernardes! E bateu nas salas, foi umas 2 ou 3 que eu fui, elas já sabiam que eu recebi uma visita e o nome completo da visita, e se achegaram. Eu achei isso uma coisa... Eu achei uma coisa peculiar, gostosa, porque você está falando dessa coisa da conexão, é como se eu fosse aceita. Tem aquela coisa da conexão, que acabou de falar, e assim, deu uma relevância. Puxa vida, é importante uma visita, e essa visita está sendo aclamada pelas crianças também, pela professora. Muito, eu achei que foi um seja bem-vindo muito... que aquece o coração. É que a criança, né, quer dizer, a gente tem que informar. Eles estão lá, a gente quer trabalhar com eles de um jeito diferente. Então, vem uma visita, eles têm que ficar sabendo antes quem que está andando aqui, quem é essa pessoa, qual é a importância dessa pessoa. Porque eu sempre digo a eles, nós somos conhecidas pelo nome. Por isso, o nosso nome tem que ser zelado com muita responsabilidade. Eu carrego o meu nome, e no meu nome eu carrego o nome da minha família, né? Então, eu sou Paula, eu carrego o nome do Paula. Eles têm o nome, você tem o seu nome, então o seu nome é importante. Então, a gente trabalha essa dimensão do nome. Alguém me chama pelo nome.
Isso é um fato. Então, eu gosto, não só eu, mas a gente já combinou como equipe, vai visita, vai acontecer alguma coisa no CECIM, informar as crianças, porque eles não estão lá só de maneira passiva, eles também têm que ir de maneira ativa. Vamos receber alguém, eles vão anunciar. E de uma certa forma, mostrar a importância que eles têm também, né? Que a criança também, porque ela está lá para aprender, ela está lá, mas ela faz parte do processo. Né? Exatamente. E eu, falando o seu nome, até eu não sou pedagoga, a minha formação acadêmica é contabilidade, eu fiz ciências contábeis, eu sou formada em técnico também de enfermagem, né? E eu falando do seu nome, e falei assim, Cristina Bernardes, é o nome inteiro, Cristina. Aí uma criança, eles aprenderam a levantar a mão e fazer pergunta. Não é nome inteiro, irmã, é nome completo. Eu falei, olha aí, você aprende, é nome completo, não é nome inteiro. Se você vai ver no documento, eu contando para as irmãs, contando para o pessoal, realmente no documento está lá, nome completo. Eles têm toda a razão. Então você, criança de 6 anos. Aí você não, mas o que é bacana é que quando a criança entende o processo todo, isso, ele se sente livre para falar. Você é uma autoridade, e ainda assim ele se sentiu, né? Mas não é nome, não é isso do respeito e ao mesmo tempo de mostrar, olha, você falou errado. Sim, eles têm que ter autonomia. Exato. Eles têm que mostrar, porque às vezes a gente não valoriza muito a criança, isso já é histórico, né? A criança às vezes não é ouvida. Mas eu ali que estou todo dia com as crianças, eu aprendo muito. Eu vou contar um outro fato que eu achei interessante, eles fazem pergunta, e eu falando que Deus é pai, Deus é mãe, Deus é aquele que acolhe, que Deus... Uma criança chegou para mim, irmã, você diz que Deus é pai, que Deus é mãe, mas por que eu tive que nascer da barriga da minha mãe? Aí você... Como agora? Como? Né? Aí teve uma professora que falou, sabe o que é? Você é o maior presente que Deus deu para sua mãe, deu um embrulhadinho na barriga dela. Eu achei uma resposta maravilhosa. Verdadeira, lúdica. Lúdica, ela não vai esquecer, porque ela é um presente, uma criança, um presente para a mãe, né? Presente de Deus. Né? A gente sabe das histórias deles. É importante saber que eles não estão aqui à toa. Eles vieram porque Deus deu esse presente para alguém. É muito bonito. Né? São perguntas surpresas. Não, e são mesmo. E vocês, né, o adulto tem que estar preparado, mas é difícil, né? Porque a gente não se sabe exatamente o que eles vão perguntar. Não sabe. Você tem que estar muito atenta e não mentir, né? Você não pode fazer de conta que você sabe. Não pode dizer a veia da cegonha. Não, isso aí ele já... isso aí, se for falar, eles vão falar assim, a irmã não está sabendo nada ainda, né? Porque as crianças também... Não sabe de nada, inocente. Crianças... E aí, tem algumas coisas que eu achei muito interessantes, mas lá, um pouco que eu conheci lá, me foi apresentado, e voltando agora para aos pouquinhos, a gente vai falando, sabe, das coisas que eu achei muito bacanas lá, muito bacana lá. Mas, então, 160 anos de jubileu, vocês possivelmente vão comemorar aqui, é óbvio, né? Esse ano ou é o ano que vem? Não, nós estamos já comemorando ano, né? Durante todo esse ano de 2025, como Igreja Católica, ela proclamou o ano da esperança, 2025, é o ano da esperança. Para nós, é o ano do jubileu e um ano de esperança. Então, nós estamos celebrando desde o começo do ano. Nossas comunidades, onde elas estão presentes, elas fazem as celebrações junto com o povo, aproveita as datas nossas comemorativas, né? Comemorando, por exemplo, dia 19 de fevereiro, é o dia do nosso fundador, a gente comemora o dia que eles morrem. O fundador, né? do João. Nossa, que é o João Fidel, morreu dia 19 de fevereiro. Então, esse dia, fizemos a celebração já pautando nos 160 anos. Amanhã, dia 29, é o dia da nossa cofundadora, 29, então nós não vamos fazer amanhã, vamos fazer na segunda, com toda a equipe, com funcionários que trabalham com a gente. Isso. Então, e vai ter a missa no final do ano,
que vai ser aqui no santuário, aí para fechar o ano com sucesso. Então, a gente está falando sobre o jubileu, sobre a história dos dominicanos, e voltando e vindo agora para a nossa história, para o CESIM, para a irmã, como é que surgiu o CESIM, é uma história bonita também, faz 24 anos. Com 24. Então, conta um pouquinho, porque a gente sabe, em linhas gerais, o que a gente sabe de um modo geral? Vou falar uma coisa para você. Sim. A gente sabe que uma instituição faz caridade. O CESIM faz caridade, tem a outra lá que faz caridade, outra instituição, não sei o que tem. Mas a rigor, você sabe que a história de verdade a gente não conhece de um modo geral, a gente não conhece a história das instituições. E a história, você sabe que é o que faz a gente lutar por ela. Pois as pessoas às vezes querem apagar da nossa memória as histórias, porque quem não tem história não tem como lutar, né? As irmãs chegaram no Brasil, as irmãs dominicanas, chegamos no Brasil em 1952. Pós-guerra, né? Pós-guerra, após a Segunda Guerra, fizemos a instituição no Paraná, e a irmã Madalena, junto com a irmã Letícia e a irmã Camila, foram as 3 primeiras que chegaram no Brasil, de navio, não conhecia a cultura, não conhecia nada, tanto que a gente vê a foto, também, só Suíça, elas são alemãs, tem 2 da Suíça e a irmã Madalena é alemã, mas é da Suíça, toda na nossa sede dela. Aí vem com aquela, a gente vê a foto, meu Deus, com toda essa roupa, mas o calor que estava aqui, porque elas não conheciam, claro, né? Hoje a gente tem meios, quando eu fui transferido para o Piauí, já foi dito, olha lá, é assim, o ano inteiro. Né? Já sabe. Chuva, só sol, né? Aí elas vieram, depois vieram para ficar 2 anos. Mas amaram, não tem como não amar o Brasil, né? Não tem. Elas foram direto para o Piauí, para onde elas foram? Não, Paraná. Paraná, ainda bem que era fresquinho, né? Aí de lá do Paraná, como elas queriam ficar, montaram uma igreja lá. Com as famílias alemãs, com os refugiados. Abriram uma escola. Aqui, lá no Paraná. Lá no Paraná. Curitiba ou não? Eu até esqueci o nome da cidade agora. Elas ficaram lá no Paraná, era para ficar 2 anos pela Caritas, e aí não quiseram mais voltar. Escreveram uma carta para a Suíça, dizendo que elas iam ficar aqui. Só que a carta demorava muito. E as irmãs também pediram para voltar, só que a carta não chegou em tempo, elas assinaram o contrato e ficaram. Quando chegou a carta, as irmãs chamando, já não deu mais tempo, né? Só que daí nós viemos, a primeira casa nossa, aqui na Casa da Criança. Que tá pedindo que era... Aqui? E que ano foi? Foi em 1972. Lá, na Casa da Criança. Sim, mas já era a Casa da Criança e vocês se acomodaram lá? Sim. Daí nós começamos a fazer a gestão da Casa da Criança. É muito interessante. Tem até uma família que ficou lá e que vem nos visitar, passa conosco, cresceu, hoje constituiu família, que era da Casa da Criança. Acho que hoje não funciona mais como Casa da Criança, não sei. Eu acho que está fechado, eu acho. Então, nós moramos lá, e de lá viemos para cá, para essa casa onde nós estamos hoje, que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, e daqui o padre Ari, em 1995, 96 mais ou menos, pediu para as irmãs irem para o Taboãozinho, que na época era um conjunto novo, lá foi construído com mutirões, tudinho, pediu para as irmãs da catequese. Claro que não tinha nada, foi ali perto para quem conhece o Taboãozinho, de frente ao Moradas. Sim. Né? Ali tinha uma árvore, um pé de manga, tinha uns ali que foi? Foi, ali as irmãs ficaram debaixo daquele pé de manga, tinha uns banquinhos, e lá dava catequese. Debaixo não tinha nem móvel, nada, ficava ali embaixo. Aí dava trabalhos manuais, e elas ficaram. Bom, então elas ainda estavam morando na Casa da Criança. Aqui agora chegou aqui, daí saiu da Casa das Crianças, viemos para cá. Já em 95, né, muitos anos depois que a gente estava aqui, o padre, como ele pertencia, é paróquia, né, para quem entende assim, de igreja, tem as paróquias, tem as comunidades. O Taboãozinho pertencia ao santuário aqui. Aí o padre
falou para as irmãs, vocês não querem ir lá para dar catequese? Aí as E irmãs Madalena trabalhar sem montar nada. Vocês, sem montar nada. E lá ficar passando. Não tinha nada. A mãe disse que tinha uma cobertura, uma coisa. Elas ficaram. E aí, como começaram com catequese. A irmã Madalena, ela era especialista em trabalhos manuais. Né? Ela era professora de trabalhos manuais. Aí, claro, foi ampliando o trabalho. Aí ficou dando trabalho manuais. O pé de manga ficou pequeno. O pé de manga ficou pequeno, porque daí elas começaram a criar. E a irmã Madalena começou a pedir para as irmãs, por que não faz uma instituição lá? Por que a gente não cria um centro para acolher melhor? Não tinha nada lá, não tinha igreja, não tinha nada. Não tinha. Não tinha nada. As irmãs chegaram, e aí foi atrás do prefeito, era o Carlos Tardelli, em 97, 99, né? Era o Carlos Tardelli pedindo um terreno. Aí a irmã disse que ele falou, olha, a gente vai dar, porque é uma área institucional, só que vocês têm 2 anos para construir o centro. E aí tinha que correr muito. Então foi, a irmã Madalena morreu, ela queria celebrar o jubileu. Quando foi construir, vocês começaram a construir quando? Na verdade, a irmã Madalena morreu antes da construção, em 97. A nossa construção começou em 99, 2000, porque a gente tinha 2 anos. Em 99 saiu a lei. E ela faleceu em 97. Ela não viu. Nem a lei, nada. Não, ela não Mas viu. Ela ficou sabendo do terreno. Ela ficou no sonho. Ela nem isso ela sabia? Não conseguiu, porque o terreno nós conseguimos em 99. Nossa. As irmãs Rosália. Naquele lugar que eu conheço. E naquele outro lugar que você viu, né? A gente daí, lá o prefeito Tardelli, ele tinha essa área que podia ser usada para o público. Falei, então se vocês vão fazer um centro, vai ser nesse local. E aí as irmãs, juntaram os leigos. Mas uma construção sólida, quem não conhece, eu tô para dizer, que construção sólida, já tem quanto? 24 anos, no ano que vem nós vamos fazer 25. Aí vai lá, Cristina. Nossa Senhora, mas eu fiquei impressionada. É muito, 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 muito forte, grande, bonito. E tem um pé de manga. Tem o pé de manga, a gente não pode tirar, que virou símbolo. Já tinha o pé de manga ou vocês Nós plantamos porque o pé de manga é o símbolo do Cezinho, começou debaixo do pé de manga. Eu falo assim que Deus, ele age de uma maneira surpreendente. As irmãs, eu acredito que quando começou, nem imaginou que iria sonhar, que queria dar um centro comunitário para a comunidade. É lógico que ele agora está diferente, porque a gente vai tendo as melhorias, né? Sim. Mas a base é aquilo que você viu, aí as coberturas são os que vieram depois. Então já está 24, 25 anos, né? Ano que vem, em fevereiro, a gente vai fazer 25 anos. Eu quero estar aqui. Tá, vai lá. Quem quiser ir visitar a gente. Sim, né? Não, tem que vir aqui. E o que vocês oferecem? Qual o serviço que vocês oferecem para a comunidade? O que é que o CESIM traz para a comunidade aqui da cidade, especificamente aqui do Taboão, né? Do Taboão, Alvorada, né? Nova Era. Nova Era, agora é Taboãozinha, Nova Esperança, agora tem vários bairros ali dentro, Gramados 1, 2, né? Sempre vai ser o cresceu muito, vai ser sempre o Taboãozinho, né? Durante o dia, nós trabalhamos com crianças de primeira e segunda série, no sentido de, junto com a promoção, com a educação, que é o horário integral, eles vão 8 horas da manhã conosco, tem as atividades lúdicas, informáticas. Então, mas eles vão de manhã na escola, na escola municipal. Só que é assim, Cristina. De manhã, 8 horas, chega um grupo e fica conosco até 12h15. Aí o ônibus pega, isso. Faz estudo à tarde. E o que estuda de manhã volta à tarde para nós. Então, quais são as escolas que participam desse processo? Nós temos do Loide Lara. Qual o nome? Loide Lara. É uma escola só. É uma escola da prefeitura municipal. Claro que nós temos criança de 2 outras escolas, mas o oficial para nós é do Loide Lara. São essas crianças que estudam nessa escola de manhã e à tarde, crianças de primeiro grau, né? Primeiro ano e segundo ano. Isso. Só essas de 6 e 7 anos, durante o dia. De segunda a sexta-feira.
E daí, de qualquer jeito, eles ficam período integral. Fica porque eles saem da escola, já não vai para casa, vai direto para o Cesim, sai do Cesim, já vai direto para a escola e volta à tarde. Lá no Cesim tem o café da manhã, o almoço para eles, certo? O da tarde é a mesma coisa, tem o lanche, o café, aí é o jantar. E aí, temos a noite. A noite, eu já pergunto, mas aí são para pessoas mais velhas, tá? Crianças mais velhas? Não, nós temos crianças de 5 anos que estão no balé à noite. Então daqui a pouquinho a gente fala. Eu queria perguntar, porque daí é outro direcionamento à noite, né? Durante o dia, eles aprendem... Continuam, não é só atividade lúdica, né? Não é, eles aprendem um pouco também de escola, eles aprendem um pouco de escrita, o que tem alguma coisa de sentido ou é só atividade? Não, nós trabalhamos o letramento, só que o nosso forte não é a educação. Nós trabalhamos com o fortalecimento de vínculos e forma lúdica, então eles não vão lá para aprender a escrever, nada disso. Aí eles vão aprender de que forma? De forma lúdica. Eles vão aprender a matemática jogando, tem os jogos lá específicos, jogando. Eles vão aprender a escrever, muitas vezes, pelo computador, porque eles também têm aula com contato com o digital. Então, né? Isso é bom porque não entra em choque com o que eles aprendem na escola, não. Mas colabora, agrega valor do ensinamento deles na escola e vice-versa. Exatamente. E aqueles que têm mais dificuldade é quem a gente mais foca para que eles possam vencer essas dificuldades de aprendizagem de português, matemática. Então, tem várias atividades só de forma lúdica. O que a gente frisa muito lá no Cesim, lá não somos escola e não substituímos a escola, e muito menos a família. Sim, sim. Isso a gente trabalha o fortalecimento de vínculos entre nós, escola e família. Porque a gente acredita... Vocês formam cidadãos, é isso? Cidadãos, e ajuda, porque ajuda no aprendizado. Então, quando você conversa com uma criança, você vai falar sobre a história do Brasil. Você não vai contar, aquela coisa toda. Mas você conta de uma forma que eles reproduzem. Entendi. Eles vão desenhar aquilo, eles vão jogar, eles vão gravar. E tem a salinha lá para eles gravarem. E também eu acho que eles ficando o dia todo aqui, de uma certa forma, estão estudando. É lúdico, mas é estudo. Está livre dos perigos. Lembrando que pelo menos naquele horário eles não estão expostos. Durante 8 horas no dia, aproximadamente, eles ficam longe. Estão seguros. Estão seguros e, ao mesmo tempo, querendo ou não, eles recebem, isso é bom, isso não é bom. Eles acabam até pelo aprendizado natural, né? Porque você está criando vínculos, para criar vínculos você tem que fazer coisas, inserir coisas que ajudam a criar os vínculos, que faça sentido, né? Exatamente. Todas as nossas atividades, uma vez por mês, a gente planeja. O que nós queremos alcançar esse mês? Vocês têm esse planejo entre vocês ou vocês têm alguém de fora, como é que é, pedagoga? Tem a própria a pessoa que cuida da técnica pedagógica, ela é formada para isso. Nós temos uma equipe de 22 membros. Então, isso que é importante, não é só, elas têm funcionários, 22 CLT, pessoas, toda essa CLT. Todo CLT. Então, a pedagoga, o que mais vocês têm? Psicólogo, alguma coisa? Psicólogo agora nós estamos sem, mas nós temos assistente social, temos as monitoras, cozinheiro, pessoal da limpeza, o senhor da manutenção, que também faz a segurança. O Reginaldo, da Badar. Os professores que são de oficinas, né? Que trabalha mais à noite, né? E aí a gente também dá uns horários para ele atender as crianças. E é todo dia, de segunda a sexta? Segunda a sexta. E à noite, então, agora para fazer um pouco diferente, né? Porque durante o dia, basicamente, são crianças mesmo. Assim, isso, só 6 e 7 anos. Só os pequeninos, primeiro e segundo ano. Que aí, na verdade, eu penso assim... É o projeto Aprender Brincando. Então, porque eu penso assim, é de pequeno que se torce o pepino, né? Então você pega a cabeça da criança, a mãe da criança é uma coisa que o que você colocar dentro, ela carrega. Se você colocar coisa boa, ela vai transmitir, vai levar coisas boas. Sim. Se fizer a coisa ruim,
ela vai fazer, mas sabendo que é coisa ruim. Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Quando eu falo formar cidadãos, é muito nesse sentido, do bom, de respeitar patrimônio, respeitar a família, respeitar o ser humano. Devagarinho, quando eles vai crescendo disso, junto com a família está presente também. Tá, nós temos reuniões com família, roda de conversa. Isso? Vocês costumam vir, os pais? Costumam. Eles têm uma boa participação. Ai, que bom. Boa participação, quando a gente chama. Se é para alguma coisa, alguma reclamação, assim, a gente já chama individual. Sim. Agora, lá na roda de conversa, é apresentar o que as crianças fizeram de bom, né? Uma vez por mês? Como é que funciona? É 4 meses. A cada 4. Isso, daí a gente faz essas. A gente chama de festa, né? Mas é uma roda de conversa. É bom. É ótimo. É lúdico também. É lúdico e eles ficam contentes de mostrar para os pais o que eles fazem. E aposto que tem um café, um café com leite, um bolo de cenoura. Um chá, um bolo de fubá, de cenoura. A gente faz essa reunião para tornar um ambiente mais familiar. E à noite? À noite, a partir de 5 anos, com o balé, né, já às 6 horas da tarde. Só que à noite a gente funciona de segunda a quinta-feira. Segunda a quinta? É. Aí de 6 da tarde até às 21h30. Sexta, sábado, domingo, para planejar ou para... Não, daí não tem atividade. Nenhuma. Nem para os funcionários CLT. Não, tudo é fechado. Não tem. Não, na sexta, durante o dia, sim. À noite, não tem. A gente até utiliza. Não, tem durante o dia porque as crianças estão aqui. As crianças durante o dia, de segunda a sexta. À noite, eles pediram para ir na outra instituição. Então, nós deixamos a sexta sem atividades. Qual instituição? É o Sexta é Nós. Aqui embaixo. Junto. Porque embaixo, eu tô pensando, não é aqui embaixo. Junto, eu tô achando que eu tô lá no tá bom. Não, é que o Cezim é numa esquina, o Sexta é Nós é na outra. Assim, são vizinhos, entende? Daí nós abrimos de segunda a quinta, com o balé. À noite, eles vão à noite lá. Vão à noite. Não, na sexta eles vão à noite. Mas daí na sexta eles vão na outra instituição. Lá, então, eles vão lá no Sexta é Nós. Nós não funcionamos à noite e na sexta. Às vezes só para reunião, quando a gente tem alguma coisa, a gente faz. Bom, né? Exatamente. Tem oportunidade, porque a gente tem que somar, né, força. Que a gente sempre fala, juntos podemos mais, né? Tudo aquilo que contribui. E aí, à noite, então, começa com balé para a criançada? A partir de 5 anos, nós temos a capoeira, temos o violão, temos a informática, né? Nós temos um laboratório com 20 computadores. Pense numa sala de informática atualizada. Foi por emenda impositiva, gente. Olha que interessante. Ela mostrou algumas coisas que aconteceram por emenda impositiva e isso é muito bom, né? Porque demora para chegar, porque sai esse ano para chegar o ano que vem, né? Mas vem, chega e a gente faz. O projeto da noite, ele é com emenda parlamentar, federal e estadual. Você pode dizer quem? É a Mara Cabrini, porque acho que ela fez, né? E a Simone Marqueto, que mandou no ano passado, em agosto, e a gente está com esse projeto com 160 crianças e adolescentes. Olha que beleza, ela também já recebeu, posso falar? Pode. Ela recebeu eu fiquei sabendo no mesmo dia, porque quando foi para eu visitar o Cezim ontem, eu falei, eu só não posso de manhã. E daí, não, Cris, mas também não ia poder, porque de manhã a gente vai receber o Vitão, lá de Sorocaba, deputado estadual. E é bom, porque os políticos estão para nos ajudar enquanto sociedade e tem que prestigiar mesmo. Conhecer, né? Nós recebemos Giribone, nós recebemos os vereadores. E né? É bom porque o dinheiro público-privado, quando bem investido, e o dinheiro, como o da Marqueto e o da Elis, qual o nome da? A Mara Cabrini, senadora. É uma sala de internet espetacular. Não fica devendo nenhuma escola aí de alto gabarito. Essa aí foi com a emenda do Marcelo Nanini,
Também, os vereadores também... Qual que foi da Marqueto e da Marqueto são esses dois, esse projeto da noite. O projeto para as viagens e os funcionários da Marqueto e da Mara Cabrini, é para esses projetos Educar com Arte. Começou ano passado, agosto, elas mandaram e a gente investiu nesse projeto. Dos vereadores foram para a sala de informática, para a sala de informática, a sala da assistência social, a sala de reuniões, foi parte da quadra, teve vários vereadores então, que destinaram ações do ex-vereador Marcelo Nanini. Tem vários lá. O Gé, ele foi agora visitar a gente, talvez ele também vai destinar, né, para a gente. O Zé da escola, são vários vereadores que estão... Que bom, é bom mesmo, porque é um pouco que cada um dá para cada instituição, que ajuda uma, ajuda a outra, é muito importante, né? Pena que não vem no mesmo ano, né, de modo geral. Não vem, não. Sai esse ano, aprovado esse ano, destina esse ano, chega ano que vem. Mas não tem importância, você tem esse dinheiro guardado. Eu falo assim que é até difícil de falar nomes, porque esquece, mas a gente tem um bom contato com a Câmara Municipal, são vários vereadores que têm abrido, né? Abriu assim as portas para a gente, né? Eu acredito que o CESIM, ele tem possibilidade, né, de receber essas verbas e tem a responsabilidade, o compromisso de entregar conforme os nossos projetos. É muito importante. Então, confiando em nós, eu acho que é importante. E a confiança é um negócio que, como é que é? Não se ganha, se conquista. Se conquista. Para nós, a gente tem 24 anos de história ali. O CESIM é da comunidade. Muito bonito. Tem até uma hortinha de especiarias para chá, que os alunos também ajudam a fazer, os meninos. Exato. E tem, assim, é muito bonito e você percebe. Eu posso estar falando coisa óbvia demais, mas é uma coisa que a gente percebe que é feito com seriedade. Eu acho que a gente percebe, a gente capta, sabe? As coisas. E durante, assim, por exemplo, a gente já está indo para o final, mas eu gostaria de saber, por exemplo, assim, se vocês têm atividades com a comunidade, por exemplo, festa junina, se vocês fazem esse tipo de coisa lá ou não? Antes nós fazíamos festas abertas, agora elas são fechadas só para as famílias que a gente atende. Nós estamos planejando, o ano passado a gente já tinha planejado uma ação social envolvendo a comunidade. Como era um período político de eleição, então não pudemos realizar no segundo semestre, mas para esse ano a gente quer realizar esses serviços, né? Para de aferir pressão, sangue, a gente vai contar aí com a vigilância sanitária, né, e o pessoal leigo, para a gente oferecer serviço para a comunidade. As festas nossas agora elas são fechadas só para o grupo. E lindo, gente, tem um espaço lá espetacular para... como é que chama? É como se fosse um pátio, né? Sabe? É um pátio coberto, a meio, quadra coberta. Tem o pátio e em volta do pátio as coisas acontecem. As salas, tudinho ali. É um espaço muito bom, uma estrutura, eu acho excelente, né, que a gente pode aproveitar muito, podemos abrir para as famílias, tivemos o grupo da capoeira, que teve um festival deles, que vieram gente de outras cidades, a gente abriu para eles, né, é um espaço que é da comunidade. Vocês, eu ia perguntar... Não vou me lembrar agora, lá quando vem vai embora. Vocês têm um número de crianças, são 100 crianças só que eles atendem para dar qualidade. Para a educação, né? São 100 crianças, né? Meninos e meninas. Meninas e meninos. Meninos e meninas, primeiro e segundo ano, que recebem tudo esse suporte de vocês. À noite, não necessariamente, né? Porque daí a gente de fora. À noite são 160. Então, mas daí são outras pessoas. São pessoas da comunidade. Da comunidade. Aí não é limitado àquela escola. Então as pessoas vêm, fazem inscrição, quando tem vaga, esporte,
por exemplo, que acaba rapidamente a vaga, são a informática e violão, porque tem um número limitado que não pode ser muito. O esporte, teatro, capoeira, esse a gente consegue colocar mais gente, mas só que o limite é 160 para a gente não perder a qualidade, né? Então, eles fazem a inscrição no começo do ano e vamos. Se alguém desistir, pega da lista de espera. Você tem uma lista de espera. Tem uma lista então, por exemplo, para qualquer idade, por exemplo, quando você fala de arte, é teatro, mas tem um violão. Vocês ensinam arte também? Arte de pintar, assim? Não, agora não. Não, mas já fizeram isso? Já fizemos. O Cezinho já trabalhou com o projeto Guri. Já trabalhamos com o CRAS, né? O Cezinho assumiu o CRAS logo que chegou aqui, que era o PAIF, né? Projeto da Família. E o projeto Guri ficou muito tempo conosco. A Ação Jovem nós tivemos lá. Então, agora não, agora a gente só tem os nossos projetos mesmo, que a gente mesmo administra. Eu acho que você vai pegando personalidade e não, isso aqui a gente pode fazer com qualidade, isso aqui a gente pode entregar, isso aqui é melhor a gente fazer parceria. Eu acho que um pouco disso, né, vai se ajustando. Né? Exatamente, porque o nosso, não só nós do Cezinho, mas todas as instituições, OSCAs que a gente chama, tem que buscar recursos, né? A captação de recursos é muito necessária, não é fácil, a gente não recebe doações, né? Então a gente tem que criar. Mas ela diz que recebe sim um pouco lá da Suíça, recebemos, que já foi bem mais. Por que hoje é menos? Porque o país envelheceu, as pessoas não têm essa cultura de doar, às vezes não confia tanto que o dinheiro vai ser bem destinado. Isso acontece aqui internamente, mas não acontece externo, né? Então, porque a Suíça é um país idoso, né? Idoso. Entre aspas. É um país. Aqui também, o Brasil está ficando idoso, né? Que eu vi a pesquisa, era 6 crianças por família, agora é 1,6, parece. Já então, estamos chegando no 1 só. Já diminuíram, né? Porque eu tive 3 irmãos, os meus irmãos só têm 2 filhos, 3, né? No máximo. Não tem. No caso foi 4. Então, assim, se uma última questão, por exemplo, chega uma mãe, fala, meu filho, que não é de escola, não é nada. Aí eu tô com um problema com meu filho de 7 anos assim assado. Vocês não resolvem, mas vocês encaminham essa pessoa ou não? Como é que... Tem a rede de enfrentamento, né? Agora a criança... Chega lá... A 7 anos ela tem que estar na escola. Ela é obrigatória, tem que estar na escola. A criança sem escola, ela já está numa situação vulnerável. Aí ela já merece, o conselho tutelar já tem que olhar isso, então, a rede de enfrentamento. Então, uma mãe, ela não tem que ir no Cezinho, por exemplo... você tem um problema com o filho lá, e o filho vai no Cezinho à tarde e tal. Ela não tem que, vamos supor, um filho que faça uma arte, sei lá, uma coisa. Ela tem que ir na escola primeiro ou ela pode ir no Cezinho? Não, ela pode ir, porque a gente trabalha em sintonia com a escola. Agora, se o fato ocorreu na escola, ela tem que dizer na escola, para que a diretora, os professores tomem providência. Se ocorreu conosco, também ela tem que falar para nós para que a gente possa fazer a correção. Vocês têm essa conexão com a escola, por exemplo, assim, manda a criançada vem para cá, óbvio. Há uma conexão para, olha, Cezinho, tem uma menina que está com problema de violência na casa, então só um olhar, mas um olhar diferenciado. Vocês têm esse tipo de coisa ou não? Não, esse assunto, eles são discutidos na rede de enfrentamento. Que é onde? É a rede de enfrentamento. Da escola. Daí, a rede de enfrentamento é um representante do Cezinho, uma da escola onde ela está, uma do centro de saúde, do conselho tutelar. Então, são um grupo de pessoas que se juntam e aí leva na rede, não leva para nós. Tá? Porque entendi. Tem a questão do sigilo, todo, né? Mas a rede de enfrentamento ela é comunicada. Tá. Que é o CREAS todinho, né? Mas isso também envolve as outras escolas também, de alguma forma, né? Envolve, porque a criança que participa do Cezinho, ela está naquela escola, seja qual for, ela participa de uma OBS, ela participa, então, onde ela está participando, as pessoas conhecem. E a rede de enfrentamento é exatamente isso, é juntar você da UBS, da escola, do Cezinho, da outra escola, tal,
da creche, das outras entidades, não é só daquela localidade, porque cada localidade tem a sua rede de enfrentamento, junto com o CRES da prefeitura, né, com o conselho tutelar também. Aí junta essa rede de enfrentamento e lá eles discutem os casos para ver o que melhor fazer com essa criança. Gente, tem mais alguma coisa que você queira falar, que a gente tenha deixado de falar? Como é que a gente, eu e outras pessoas leigas, que não são tão afeitas a essa proximidade com assistência, com o terceiro setor, né? Como é que a gente pode ajudar? Olha, em primeiro lugar, conhecer, como você foi, né? Você conhece, conversa com a gente, pode conhecer as demais organizações, pode ajudar através dos eventos que nós temos. Nós vamos ter agora o Arraiá Solidário, que a prefeitura está promovendo, que vai ser na Casa Moraes Terra, né? Lá na exposição. Isso. E nós vamos ter as nossas barracas lá. Então a gente vai montar, a gente precisa de doações para itens, para fazer essa festa. Esse dinheiro vem, o que a gente vai investir? Porque dinheiro de prefeitura é dinheiro carimbado, você pode só usar assim. Agora, quando vem o outro dinheiro, a gente pode investir nas melhorias. Então, ajuda através de doações. Nós temos o projeto da Nota Fiscal Paulista. Sabe aquele cupom que você pega, você não coloca o CNPJ, você amassa e joga? Não faça isso, junta ele e leva para nós, que a gente lança ele no sistema e a gente ganha crédito com eles. Então, pode ajudar também, sem tirar dinheiro do bolso, através da Nota Fiscal Paulista. Pode tirar dinheiro do bolso nesses eventos, ou indo lá mesmo fazendo doações, nas festinhas para as crianças, nas festas comemorativas. Mas aí você, para fazer a doação, daí tem que vir aqui. Pode nos avisar, a gente vai pegar. E tipo, doação, alimento? Alimento, o que for, o que tiver de doação. Tem gente que doa para a gente roupas. Nós não fazemos bazar, mas a gente doa para o pessoal da comunidade, né? Das crianças, às vezes, que tem crianças mais vulneráveis, mais carentes. Vocês vão ter, então, uma barraca lá? Nós vamos ter lá. Vocês vão vender o que lá? Nós vamos vender pastel, bolinho de frango, churros e o refrigerante. Essas serão as nossas... E o dinheiro é totalmente... para o CESIM. Para o CESIM. Vocês não vão pagar lá para a prefeitura a barraca? Não, é gratuito. Totalmente gratuito. Todas as organizações ganharam, né? São quantos dias mesmo? São 4 dias, né? Vocês vão estar nos 4? Todos os dias. E o horário? Tem 2 dias que serão das 17 em diante, né? E no sábado e domingo começa às 2 da tarde. Você tem o folderzinho? Não saiu ainda, acho que a prefeitura ainda não... Tá? Mas vai ser no dia 4, 5, 6 e 7, eu mando para você e nós estaremos lá. E aí, quem quiser fazer a doação, fica à vontade para a gente fazer o bolinho. Mas tem que fazer antes? Tem que fazer essa semana, porque vai ser preparado, né? Mas aí tem que fazer em dinheiro ou fazer com... Como a pessoa quiser, ou em item, né? Peito de frango, temperos, refrigerante. Não precisa ser muito, né? Porque nesses tempos bicudos, um pouquinho... Um pouco já nos ajuda, né? Tá todo mundo apertado. Mas você sabe que é muita gente pedindo doação e a gente não dá conta? Não dá conta. Porque tem muitas instituições. É muita gente. Muita gente, todo mundo pede mesmo. E precisa, tem que pedir mesmo, né? A gente tem que pedir para a renda ficar mais líquida possível, né? Para a gente não ter tanto gasto. Vocês têm Pix? Tem Pix. Vocês têm que fazer campanha... Lá no dia vai ter até o Pix, para quem quiser pagar no Pix, na nossa barraca. Veja lá a barraca Centro Social Irmã Madalena. Estaremos lá, se Deus quiser. Eu vou sim. Vai prestigiar. Os horários certinho o bolinho de frango é feito diretamente lá no CESIM. É uma delícia. Lá no CESIM, pessoas voluntárias que vão fazer. Eu tenho achado os bolinhos de frango por aí muito sem sal. Ai. Nossa, deve ter sal, acredito. Eu até entendo porque tem que ser meio sem sal mesmo. Né? Tem que cuidar do rim, porque, né? Dos rins, né? Um pouquinho, tem que ter um pouco, tem que ter sal, mas tem que ter um pouco de normal. Tem tempero sal mesmo. O meu marido tem pressão alta, então tem que fazer com ele sem sal. Mas bolinho de frango sem sal é ruim. É fritura também, né? Tudo que é gostoso faz mal para a saúde. Não, pastel é bom.
né? Pastel, vamos lá. Bom, A gente vai também. ter os churros, né? Ai, meu Deus, eu tô longe de churros porque tô querendo perder peso, já perdi 2 quilos. Eu preciso só 15, mas tá bom. Né? A gente... Não, eu, graças a Deus, até não sou tão assim, eu tenho uma alimentação boa, só que eu adoro uma comida boa. Bom, mas enfim, agora já chegamos ao final. E viu? Foi difícil? Foi bom o nosso bate-papo. Quero agradecer, Cristina, pela oportunidade. Sempre se Né? quiser Agradecer as pessoas que vão assistir, aquelas que estarão podendo visitar a gente, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aqui no agradecer ao Serviço Público de Itapetininga, à Câmara dos Vereadores, que sempre estão muito atenta conosco, à Prefeitura como um todo, né, com a responsabilidade de repasses. Eu acho que isso a gente tem que exaltar, que não atrasam e estão lá com a gente. Agradecer, né, especialmente a Deus e a minha congregação, porque eu recebo muito apoio, né, das irmãs. Elas não estão lá, a irmã Marisa e a irmã Jacinta, que são as primeiras da comunidade lá do CESI, mas elas me apoiam. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade de você abrir as portas para eu poder falar, né, aqui espontaneamente. Se eu fosse nominar as pessoas, seja ela agente público, agente leigos, né, eu não daria conta, o programa ficaria só em nomes, porque são muita gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e não percam tempo de ficar voltado para si mesmo, mas olhe para o outro lado, que a gente esquece muita coisa, a gente vê quanto que a gente é abençoado por Deus.